O Tratado de Latrão e a criação do Estado do Vaticano. Hoje vamos explorar um marco histórico que ocorreu em 11 de fevereiro de 1929. A assinatura do Tratado de Latrão, composto por dois documentos distintos. O tratado, que reconhecia a independência e a soberania da Santa Sé, fundando o Estado do Vaticano, garantindo sua soberania e independência, resolvendo uma série de eventos históricos e disputas territoriais que envolveram a Igreja Católica e o Estado italiano. E a Concordata, que definia as relações civis e religiosas na Itália entre a Igreja e o governo italiano. Esteve em vigor entre 7 de junho de 1929 a 3 de junho de 1985 e foi firmado entre a Itália e o Vaticano. Foi assinado por Benito Mussolini e pelo cardeal secretário de Estado Pietro Gasparri, representante do Papa Pio XI, sendo confirmado pela Constituição italiana em 1948. Vamos entender como tudo aconteceu. Desde que foi criada a sede da Igreja em Roma, os fiéis e os imperadores cristãos fizeram doações à Igreja Católica Apostólica Romana de bens territoriais. Em alguns casos, eram extensas áreas de terras. Como exemplo, podemos citar, no ano de 754, o Papa Estevão II pediu para o rei dos francos, Pipino III, interviesse contra os lombardos que ocupavam a Península Itálica. Vitorioso na empreitada militar, Pipino doou as terras para a igreja, que a nomearam enquanto patrimônio de São Pedro. Elas se mantiveram como um estado independente entre os anos de 756 a 1870 com a autoridade civil do Papa. A importância do Tratado de Latrão só pode ser entendida se compreendermos o que foi a questão romana. O processo de unificação territorial da Itália, que consistiu na junção dos estados e reinos de cultura e idiomas italiano, existentes na Península Itálica, em uma só nação. Iniciou-se na década de 1850 e foi encabeçada pelo rei Vítor Emanuel II do Reino de Piemonte e Sardenha. Com a conquista desses novos territórios, surgiu o Reino da Itália em 1861. Até 1870, a conquista dos estados papais por parte do Reino da Itália não foi possível porque o imperador francês Napoleão III mandara tropas para garantir a segurança da região, mas teve que retirá-las por causa do início da Guerra Franco-Prussiana. Com a saída destas tropas, os estados papais foram invadidos pelas tropas do rei e a região foi anexada à Itália, onde Roma passa a ser a capital italiana. Essa situação criou uma tensão entre a Igreja Católica e o governo italiano, pois o Papa se opunha à perda dos estados papais e, por sua vez, o governo italiano via a presença da Igreja Católica como uma ameaça à sua autoridade. Em 13 de março de 1871, o rei Vítor Emanuel II ofereceu como compensação ao Papa Pio IX uma indenização e o compromisso de mantê-lo como chefe de Estado do Vaticano, num bairro de Roma onde ficava a sede da Igreja. O Papa, porém, recusou-se a reconhecer a nova situação e considera-se prisioneiro do poder laico, dando início, assim, à questão romana. Ainda em 1871, o parlamento italiano vota a Lei de Garantias, a fim de assegurar as prerrogativas do Papa, que as recusa, provocando um desacordo que duraria várias décadas, passando por diversos papas. Somente no fim da Primeira Guerra Mundial é que a Igreja, o governo italiano e os liberais moderados se reaproximam. Em 1922, Benito Mussolini tornou-se primeiro-ministro e, em 1925, autoproclamou-se ditador da Itália. Mussolini viu a necessidade de encontrar uma solução para a presença da Igreja Católica em Roma. Ele buscava consolidar seu poder e obter o apoio da Igreja,
enquanto o Papa Pio XI defendia a independência e a autoridade espiritual da mesma. As conversações foram iniciadas em agosto de 1926, quando o Mussolini e o Papa Pio XI nomearam seus representantes. As negociações estenderam-se por mais de 2 anos e em alguns momentos pareciam fadadas ao fracasso. O local escolhido para a assinatura e que leva o seu nome é a Arquibasílica de São João de Latrão, ela que é a Catedral de Roma e é considerado cabeça e mãe de todas as igrejas da cidade de Roma e do mundo. O tratado aconteceu em 11 de fevereiro de 1929 entre a Santa Sé, representando o Estado da Cidade do Vaticano, e o Reino da Itália. Os tratos consistiam em 3 documentos. Um reconhecimento total da soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano, uma concordata regulando a posição da religião católica no Estado e uma convenção financeira acordando a liquidação definitiva das reivindicações da Santa Sé por suas perdas territoriais dos Estados Pontifícios e de propriedade. O Papa aceita ser soberano temporal apenas sobre o Estado da Cidade do Vaticano e o Estado reconhece a plena propriedade e soberania à Santa Sé. Toda forma de ingerência italiana é afastada. Em compensação, a Santa Sé renuncia a qualquer pretensão sobre os antigos estados pontificados. Reconhece o Reino da Itália sob a Casa de Savoia e Roma como capital. E, em contrapartida, a Itália reconhece em Roma uma cidade sacra. O novo Estado estaria dotado de serviços públicos, uma estação de trem, serviços postais, uma moeda, a lira vaticana, um órgão de imprensa, uma rádio e um canal de televisão. O Estado do Vaticano, instrumento da Santa Sé, foi assim definido no preâmbulo do tratado. Dado que, para assegurar à Santa Sé a independência absoluta e visível, é preciso lhe garantir uma soberania indiscutível, mesmo no domínio internacional. Dá-se conta de que é necessário constituir, com características específicas, a cidade do Vaticano, reconhecendo a Santa Sé, sobre essa mesma cidade, a plena propriedade, o domínio exclusivo e absoluto e a jurisdição soberana. O Papa é reconhecido como chefe de Estado temporal do Vaticano, com todos os poderes legislativo, executivo e judiciário. O governo efetivo é delegado a um governador-geral. Em caso de vacância, o poder passa ao Sagrado Colégio de Cardeais. O novo território pontifical mede 44 hectares. Trata-se essencialmente da Praça de São Pedro, da Basílica homônima, do Palácio do Vaticano e dos jardins circundantes. O conjunto é cercado por uma fronteira fixada por ocasião dos acordos, constituída por muros com 5 pontos de acesso. Somente a Praça de São Pedro e a Basílica são livremente acessíveis. Fazem parte ainda as 3 basílicas, a de São João de Latrão, a de Santa Maria Maior e a de São Paulo Extramuros. Compõem também o Palácio de Castigandolfo. Mussolini tinha proposto incluir outros edifícios no novo Estado, porém Pio XI recusou, afirmando: ficará claro para todos, esperamos que o soberano pontífice só dispõe na verdade dessa porção de território indispensável para o exercício de um poder espiritual, confiado aos homens para o benefício dos homens. Vejamos mais alguns artigos do acordo. Artigo 1º. Deu à cidade de Roma um caráter especial como centro do mundo católico e lugar de peregrinação. No artigo 34º, o Estado reconheceu a validade do casamento católico e sua sujeição às provisões do direito canônico. No artigo 36º, permitia a instrução religiosa nas escolas primárias e secundárias públicas. A assinatura do Tratado de Latrão foi comemorada em todo o território italiano e o Estado do Vaticano se estabeleceu como entidade independente e soberana
desempenhando um papel significativo na história mundial. O tratado foi incorporado à Constituição italiana em 1947, com a condição de que o Papa deveria jurar neutralidade eterna em termos políticos. O Papa poderia atuar como mediador em assuntos internacionais, mas só quando fosse solicitado. Em 1978, os termos desse acordo concordatário foram reformulados e o catolicismo deixou de ser a religião oficial da Itália, tornando-se um Estado laico. Em fevereiro de 1984, uma concordata firmada entre a Santa Sé e o governo italiano modificou alguns termos do Tratado de Latrão. Aboliu a obrigatoriedade do ensino religioso, que passou a ser oferecido somente a pedido dos pais dos alunos. O Vaticano permaneceu como Estado soberano, governado pelo Papa e com sede em Roma, que contudo perdeu o título de cidade sagrada. Que Deus os proteja e seja sempre o seu condutor. Iluminada semana.